Boa noite, galera de Jacklândia. Jackcast no ar. Boas, meus queridos e queridas, Jackcast On, o podcast mais Jack que você já escutou. Eu sou o Carlos Galo e estou com alguns convidados de Jacks e ilustres aqui. Cadê essas mulheres? Salve, Pretonice na área, fi. Opa, é o Brad na voz. Fala aí, rei do gado na voz. Ah, e um grande abraço para nossos queridos patrocinadores Açougue do Gué, Metal Gomes, Sargento Nogueira, Mecânica Simas e Vereadora Bisteca. E hoje vamos falar sobre a Revolução Cubana, né, pai? Pois é, mano, vamos ver o que foi esse pagode aí. Bem, a Revolução Cubana foi um movimento armado guerrilheiro que terminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista em 59, pelo movimento 26 de Julho, que foi um movimento revolucionário cubano fundado em 54 por Fidel Castro e seus companheiros. Esse movimento ele lutou contra o regime de Batista nas frentes rurais e urbanas. E os principais objetivos do movimento foram a distribuição de terras aos camponeses, a nacionalização dos serviços públicos, a industrialização, as eleições honestas, que piada, né? E a reforma educacional em larga escala. E esse Fidel Castro aí, pai? Fidel Castro ele foi um político e revolucionário cubano que governou a República de Cuba de 59 até meados de 2008. Politicamente, ele era nacionalista, marxista-leninista. Brabo demais o cara. E ser marxista-leninista é de praxe para todos os movimentos comunistas. Sob sua administração, Cuba veio a se tornar um estado socialista, autoritário e unipartidário. A indústria e os negócios foram nacionalizados e reformas socialistas foram implementadas em toda a sociedade. E o marxismo-leninismo, o que seria? A respeito do marxismo-leninismo, podemos dizer que é uma doutrina oficial de tendência majoritária do movimento comunista em todo o mundo, como nos partidos do poder da China, Cuba, Laos e Vietnã. Também era a ideologia oficial do Estado da União Soviética e de outros partidos do poder que constituíam o Bloco do Leste Europeu, bem como os partidos políticos da Internacional Comunista depois da ascensão do bolchevismo. Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin, como filosofia política, procuram se estabelecer um Estado socialista, sendo este um Estado de transição como uma organização econômica socialista em que, quando as condições materiais e sociais estiverem desenvolvidas o suficiente, chegará ao comunismo, ou seja, deveria se passar por diversos processos políticos, sociais e materiais, segundo eles, para se ter uma transição de revolução para Estado socialista, culminando no fim no tão sonhado comunismo. Os marxistas-leninistas defendem uma vasta gama de pontos de vista, mas apoiam geralmente a ideia de um partido operário de vanguarda, um Estado liderado mas não subordinante ao Partido Comunista, domínio do Estado sobre a economia, internacionalismo, a oposição ao capitalismo, fascismo, imperialismo e democracia liberal. Essa ideologia foi desenvolvida por Joseph Stalin no final dos anos 20, com base na sua compreensão tanto do marxismo quanto do leninismo. Voltando a falar sobre a majestosa revolução, após a tomada do poder em 59, Fidel e sua trupe começaram as primeiras reformas, especialmente em matéria dos meios de produção e a nacionalização dos bancos. A Revolução Cubana também teve grande importância desde que começou graças às campanhas de alfabetização em massa e de cuidados de saúde que foi implementado para toda a população. Após este triunfo, a política e a economia de Cuba, especialmente a nacionalização das empresas estrangeiras, deixou tão alarmados os Estados Unidos que eles romperam todas as relações diplomáticas com o país. Cuba então estabelece uma relação aberta com a grande e falecida União Soviética, que, na época, era a maior opositora dos Estados Unidos. Para complementar com toda essa questão de revolução, vou recitar algumas palavras de Che Guevara, que foi um dos grandes líderes da revolução. Eu acredito que não há nenhum país no mundo, incluindo qualquer e todo país sob dominação colonial, onde a humilhação da colonização econômica e a exploração foram piores do que em Cuba, em parte devido às políticas do meu país durante o regime de Batista. Eu aproveitei a proclamação que fez Fidel em Sierra Maestra, quando justificadamente clamou por justiça e, especialmente, desejava livrar Cuba da corrupção. Vou até ir mais longe. Em certa medida, é como se Batista era a encarnação de uma série de pecados por parte dos Estados Unidos. Agora vamos ter de pagar por esses pecados. Em matéria do regime de Batista, eu estou de acordo com todos os primeiros revolucionários de Cuba. Isso é perfeitamente claro. Em 1962, espiões estadunidenses descobriram a presença de mísseis nucleares em Cuba, PIC-007.
Este é o princípio da crise dos mísseis. Em seguida, os Estados Unidos bloquearam a costa cubana. Após 13 dias de estarem à beira de uma guerra nuclear, o problema foi resolvido com uma retirada dos mísseis. Mas os Estados Unidos decidem bloquear totalmente a ilha. Foram 13 dias de medo, com os Estados Unidos querendo brincar de guerrinha com a Cuba, uma guerra que poderia levar milhares de vidas. Um ano depois, os Estados Unidos impuseram um embargo ao comércio com Cuba, restrição utilizada pelo governo cubano como justificativa pelas dificuldades econômicas que o país vem enfrentando ao longo dos anos. O governo Obama parece ser simpático à retirada do embargo pelos Estados Unidos. Este embargo, cuja retirada depende do Congresso dos EUA, proibiu outros países que mantêm relações com os Estados Unidos de estabelecerem relações comerciais com Cuba. Fidel Castro torna-se um inimigo dos Estados Unidos e ganha reputação de esquerdista, especialmente nos estados latino-americanos. Ao longo do tempo, a economia cubana tornou-se dependente da União Soviética e outros países comunistas. A queda do Muro de Berlim representou um duro golpe para a economia cubana, porque toda a ajuda financeira recebida por outros países comunistas desapareceu. A ONU afirmou um relatório que o embargo custou à sociedade daquele país o equivalente a 7 vezes a sua riqueza. Os Estados Unidos acabou meio que ferrando o comércio e a economia cubana. Fala, meus amigos Jack. Agora eu vou explicar um pouco sobre o que foi a crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba, também conhecida como a crise de outubro ou crise do Caribe, teve em média de duração de 13 dias, que foi entre os dias 16 e 28 de outubro do ano de 1962, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E esse confronto estava relacionado com a implantação de mísseis balísticos soviéticos no país de Cuba. Além de ter sido televisionada em todo o mundo, foi o mais próximo que se chegou de um início de uma guerra nuclear em grande escala durante o período da Guerra Fria. E em resposta à fracassada invasão da Baía dos Porcos de 1961 e à presença de mísseis balísticos estadunidenses PGM-19 Júpiter, que estavam estacionados na costa da Itália e da Turquia, o líder soviético Nikita Khrushchev decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão estadunidense. Um acordo foi alcançado durante uma reunião secreta entre Khrushchev e Fidel Castro no mês de julho. E com isso houve a construção de uma série de instalações de lançamento de mísseis depois do início do verão. Uma eleição estava em curso nos Estados Unidos e a Casa Branca negou as acusações de que estava ignorando os mísseis soviéticos que estavam a 145 km do litoral da Flórida. Essas preparações de mísseis foram confirmadas quando um avião espião Lockheed Y-2 da Força Aérea dos Estados Unidos produziu provas fotográficas claras de instalações de mísseis balísticos R-12 Divina e R-14 Krushev. Com isso, os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio militar para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba e anunciaram que não permitiam que armas ofensivas fossem entregues a Cuba, além de ter exigido armas que já entregues fossem desmanteladas e levadas para a volta à URSS. Depois de um longo período de tensas negociações, foi alcançado um acordo entre Kennedy e Khrushchev. Publicamente, os soviéticos desmantelavam as armas em Cuba e levaram para a União Soviética, sob a reserva da verificação das Nações Unidas, em troca de uma declaração pública dos Estados Unidos de nunca invadir Cuba sem provocação direta. Secretamente, também tinha os Estados Unidos também concordavam que iriam desmantelar toda a rede de mísseis Júpiter que foi implantada na Turquia e Itália contra a União Soviética, mas que não era conhecida pelo público. Quando todos os mísseis ofensivos e bombardeiros leves e o Shin LL-28 foram retirados de Cuba, esse bloqueio foi formalmente encerrado em 20 de novembro de 1962. As negociações entre Estados Unidos e União Soviética
destacaram-se a necessidade de uma rápida, clara e direta linha de comunicação entre Washington DC e Moscou, e uma série de acordos reduziu drasticamente as tensões entre ambos durante os anos seguintes. Muitas questões interessantes foram abordadas aqui, e com isso podemos ver como relações político-sociais e econômicas são entre certos países, e fazer uma ligação com outros processos históricos e entender seu resultado nos dias atuais, vendo que a ganância e egoísmo atribuídos ao poder do Estado podem causar crises inimagináveis, e no fim, deixando o que é mais importante de lado, as pessoas. Bota fé, pai. Então esse foi mais um episódio do JackCast, esperamos que tenham aproveitado, até a próxima, falou! Falou. Tchauzinho. Falou! Todo dia isso, é doido. Gente, que é essa criatura? Meu pai. Não, deixa de gaiofa. Vixe Maria! O que é isso? Meu parceiro, nós vamos tirar toda a nota boa, tá ligado? Não tem negócio não. 3F, tá ligado?